Spencer na área, beleza, família? Nós já temos 10 anos de UCM, o universo cinematográfico da Marvel. E em todos esses anos de UCM, nós tivemos 44 projetos. É muita coisa, é muita série, é muito filme. E em todos esses projetos, nós tivemos vários vilões. E muitos desses vilões morreram. Mas vocês se lembram de todas as mortes de vilões que tivemos em todos esses projetos? E é pra isso que eu vim aqui hoje. Eu vim aqui mostrar pra vocês todas as mortes de vilões que já tivemos no UCM. Mas antes de tudo, deixa o like, beleza? Se inscreve no canal e assine o clube de membros para receber benefícios exclusivos, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo começou lá no Homem de Ferro, lançado em 2008, o primeiro filme do UCM. E o vilão desse filme foi o Monge de Ferro. E o Monge de Ferro morreu sendo atingido pelo reator arc gigante no meio da luta contra o Homem de Ferro. E logo em seguida nós vamos para o filme O Incrível Hulk, lançado também em 2008, protagonizado pelo ator Edward Norton, que já não é mais o Hulk, infelizmente. Nesse filme nós tivemos dois vilões, o Abominável, que não morreu e sim foi derrotado pelo Hulk na batalha final e foi preso pelo exército americano. E também como um vilão foi o General Ross, que passou grande parte do filme querendo caçar o Hulk. E ele também não morreu, na verdade ele mudou de lado e ajudou o Hulk contra o Abominável. Então nesse filme não tivemos mortes de vilões. E então nós vamos para o filme do Thor, o primeiro filme do Deus do Trovão, onde nós tivemos 3 vilões. O principal deles foi o Loki. O Loki se deixou ser levado para um portal e foi dado como morto pela população de Asgard. Ele ficou desaparecido. E também nesse filme tivemos o Destruidor, aquele ser metálico que foi controlado pelo Loki para acabar com o Thor. Mas ele não conseguiu acabar com o Thor e foi morto pelo mesmo na batalha entre os dois. E também tivemos o líder dos Gigantes de Gelo, que foi traído pelo Loki e morto pelo mesmo em Asgard. O Loki falou, vai lá, beleza, pode atacar Asgard, invadir lá e tal. Mas na verdade o Loki traiu ele e matou ele na frente de geral para tentar sair como bonzinho. Então nós vamos para o primeiro filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, onde nós tivemos o Caveira Vermelha como vilão principal. E o que aconteceu com ele? Ele pegou o Tesseract com as próprias mãos e foi atacado por ele. O Tesseract levou ele para outro lugar, que mais tarde no Guerra Infinita descobrimos que foi em Vormir, onde ele virou protetor da Joia da Alma. E também nesse filme tivemos o Dr. Armin Zola, que trabalhava para o Caveira Vermelha. E ele também não morreu. Ele foi preso pelo exército americano. Virou um prisioneiro. E logo após isso, nós vamos para o segundo filme do Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, onde tivemos 2 vilões, sendo um deles o Chicote Negro, que morreu em uma batalha muito ruim no final do filme contra o Homem de Ferro e o Máquina de Combate. Eles dois atiraram a rajada de suas armaduras uma na outra, causando uma explosão que matou o Chicote Negro. E o outro vilão foi o Justin Hammer, que era o Tony Stark da segunda divisão. E ele não morreu, acabou sendo preso pela Pepper Potts e disse que em breve eles se veriam de novo. E nunca mais ele apareceu. E agora nós vamos para o primeiro grande evento do UCM, o primeiro filme dos Vingadores, onde o vilão do filme foi o Loki de novo. E de novo ele não morreu, ele foi derrotado pelos Vingadores e levado pelo Thor como prisioneiro de Asgard. E logo após isso nós vamos para o péssimo filme Thor Mundo Sombrio, onde o vilão foi o esquecível Malekith, que foi morto em batalha pelo Thor. Isso daí eu não vou nem falar muito, porque é um filme ruim. E agora nós vamos para o terceiro e último filme do Homem de Ferro, Homem de Ferro 3, onde o vilão foi o péssimo Mandarim. Ele ficou muito machucado após ser explodido pelo Tony Stark, mas morreu de verdade depois de levar uma porrada da Pepper Potts. Pelo menos é isso que dá a entender, que ele morreu, porque ele estava todo machucado, tomou essa porrada da Pepper e nunca mais apareceu no UCM. Então, provavelmente foi jogar no Vasco. E agora nós vamos para um dos filmes mais queridos pelos fãs do UCM, Capitão América e o Soldado Invernal. Nesse filme nós tivemos a aparição de 3 vilões, sendo um deles o Alexander Pierce, que foi morto após ser baleado pelo Nick Fury. E também teve a volta do Armin Zola,
o cientista lá do primeiro Capitão América. E agora ele se transformou em uma inteligência artificial. E ele teve o seu bunker destruído pelo Capitão América. Porém, como ele se transformou em uma inteligência artificial, ele pode não ter morrido. Ele ainda pode voltar no futuro, quem sabe. Mas depois disso, ele nunca mais apareceu. E também tivemos o principal vilão desse filme, o próprio Soldado Invernal, que não morreu, acabou salvando a vida do Capitão América e depois ficou desaparecido. O Capitão conseguiu entrar na mente do Buck, mexer com o psicológico dele e fazer com que ele deixasse de ficar do mal. E agora nós vamos para outro filme muito querido pelos fãs do UCM, o primeiro Guardiões da Galáxia, onde o vilão foi o Ronan, que pra mim é o ponto mais baixo do filme. Ele foi atingido pela Joia do Poder após ser distraído pela dancinha do Peter Quill. Ai, essa cena polêmica. O que vocês acham dessa cena aí? Comenta aí. Então nós vamos para o pior filme dos Vingadores, Vingadores Era de Ultron, onde tivemos dois vilões. Um deles foi o principal vilão, o Ultron, que teve todo o seu exército de Ultrons sendo destruído pelos Vingadores. Mas o seu último corpo foi destruído pelo Visão. Então acho que podemos considerar que o Visão matou o Ultron. E o outro vilão que teve uma rápida aparição foi o Garra Sônica, que foi atacado pelo Ultron. Teve o seu braço arrancado, mas não morreu. E agora nós vamos para o primeiro filme do herói Homem-Formiga. E o vilão desse filme foi o fraco e genérico Jaqueta Amarela. E o Jaqueta Amarela foi reduzido a um tamanho tão pequeno que acabou sendo preso no Reino Quântico. A morte dele até que foi legal, ele sendo reduzido lá, diminuindo o corpo. Dava mó agonia, mó aflição. E agora nós vamos para o primeiro filme do Mago, o Doutor Estranho, onde tivemos dois vilões. Um deles foi o Dormammu. E o Dormammu não morreu, ele foi preso em um loop infinito pelo Doutor Estranho e desistiu de atacar a Terra. Ele foi embora. O Doutor Estranho ficou naquela. Dormammu, vem barganhar. Dormammu, vem barganhar. E o Dormammu ficou de saco cheio e foi embora. Tinha mais o que fazer. E o outro vilão do filme foi o Caecilius, que foi manipulado pelo próprio Dormammu. E ele foi absorvido pela dimensão negra do próprio Dormammu. E agora nós vamos para o terceiro filme do Capitão América. Capitão América Guerra Civil, onde tivemos dois vilões. Um deles foi o Ossos Cruzados, que morreu após explodir uma bomba que carregava em seu corpo. E o outro foi o Barão Zemo. E o Zemo não morreu, apesar de ter tentado. Ele tentou acabar com a própria vida, mas foi impedido pelo Pantera Negra, que o prendeu logo depois. Entregou ele para as autoridades americanas. E agora nós vamos para o primeiro filme do Cabeça de Teia no MCU, o subestimado Homem-Aranha de Volta ao Lar, onde tivemos dois vilões. O principal deles foi o Abutre, que não morreu, foi derrotado pelo Homem-Aranha e preso. E o outro vilão foi o esquecível Shocker. Eita, aparição esquecível, bem qualquer coisa. Ele também não morreu, foi derrotado pelo Homem-Aranha e o Ned. Ele provavelmente foi preso também. O Homem-Aranha prendeu ele no ônibus com a teia e depois ele não apareceu mais. Provavelmente foi entregue às autoridades. E agora nós vamos para o segundo filme da equipe Guardiões, Guardiões da Galáxia Volume 2, onde um dos vilões do filme foi o Ego, pai de Peter Quill, que foi morto na batalha final após ter o seu cérebro destruído pelos Guardiões. E o outro vilão foi o grande, o inesquecível, o assustador Taserface, que foi morto após a explosão da nave na qual ele estava. E agora nós vamos para o melhor filme do Deus do Trovão, Thor Ragnarok, onde tivemos dois vilões. A principal do filme foi a Hela, irmã de Thor, que foi morta pelo Surtur. E o outro vilão foi o próprio Surtur, que não morreu, destruiu o Asgard e ficou lá, no meio de toda a destruição. E agora nós vamos para o filmaço Pantera Negra, onde tivemos dois vilões. O principal deles foi o grande, inesquecível e marcante Killmonger, um dos melhores vilões de todo o UCM. Killmonger foi morto após levar um golpe fatal em uma briga contra o T'Challa, o Pantera Negra. E essa daqui é uma das, se não a melhor morte de um vilão de todos os filmes da Marvel. Não só do UCM, de todos os filmes da Marvel. O Pantera Negra oferece ajuda ao Killmonger, falando que pode salvar sua vida. E o Killmonger responde para ele: então me prender? Não. Só me joga no oceano, com meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte. E o outro vilão foi o Garra Sônica, que havia sido atacado pelo Ultron lá no Era de Ultron. Killmonger o matou para levar o seu cadáver até Wakanda
e ganhar o respeito dos wakandanos, que queriam o Garra Sônica morto há muito tempo. E agora nós vamos para o filme considerado por muitos o melhor de todo o UCM, Vingadores Guerra Infinita, onde o vilão do filme foi o Thanos, que não morreu. Na verdade, ele matou os heróis. Ele ganhou em um dos melhores finais de filmes de heróis. E agora nós vamos para o divertido Homem-Formiga 2. É um filme que eu acho bem divertido. E uma dos vilões do filme foi a Fantasma, que não morreu. O filme mostra ela tendo seus poderes tirados pela Janet Van Dyne, a mãe da Vespa. Porém, a Fantasma foi confirmada como uma dos membros da equipe dos Thunderbolts no filme da equipe que ainda vai sair. Então ela deve continuar tendo seus poderes sim. E o outro vilão foi o esquecível Sonny Burt, aquele engravatado lá que foi preso junto com seus capangas. E agora nós vamos para o fraco filme da Capitã Marvel, onde tivemos dois vilões. O principal foi o bosta, Young-Rog, que foi derrotado pela Capitã Marvel e entregue a Hala por ela mesma. E o outro vilão foi o Ronan. E como o filme se passa nos anos 90, o Ronan não morreu, pois ele esteve presente em Guardiões da Galáxia Volume 1, que, como eu já falei, foi onde ele realmente foi morto. E agora nós vamos para o grande ápice de todo o UCM, Vingadores Ultimato. E dessa vez, o Thanos não ganhou. Ele e todo o seu exército e a Ordem Negra foram mortos, pois foram desintegrados pelo estalar de dedos do Tony Stark na batalha final. E agora nós vamos para o fraquíssimo Homem-Aranha Longe de Casa, onde tivemos o vilão Mistério, que apesar do filme ser fraco, eu gostei do Mistério. E ele foi baleado por um de seus drones enquanto tentava matar o Homem-Aranha. Mas eu confesso que achei que ele estivesse vivo quando vi a cena pós-créditos dele revelando ao mundo quem era o Homem-Aranha. Eu achei que ele tivesse forjado a própria morte para gravar aquele vídeo sem o Peter perceber. Mas pelo jeito ele morreu mesmo. Nunca mais apareceu. E agora nós vamos para a primeira série de todo esse universo, WandaVision, onde tivemos dois vilões. Nenhum deles foi o Mephisto. A principal vilã foi a Agatha, e a Agatha não morreu, foi atingida por um feitiço da Wanda que fará com que ela fique presa à identidade falsa que criou para sempre. E o outro vilão foi o diretor Hayward, que foi preso e é isso. Um vilão genérico, engravatado, que não precisava estar na série. Foi um ponto baixo da série. E agora nós vamos para a segunda série do universo, Falcão e Soldado Invernal. Pela segunda série do universo Marvel que eu tô falando. Um dos personagens que, pra mim, foi considerado um dos vilões foi o John Walker, o novo Capitão América. Ele começou como vilão, ele rivalizou com o Falcão e o Buck, mas ele acabou mudando de lado, não morreu. Ele ajudou o Falcão e o Buck no final e acabou se tornando o agente americano. E ele também irá integrar os Thunderbolts no filme da equipe. E a principal vilã da série foi a Karli Morgenthau. Ela foi morta sendo baleada pela agente Sharon Carter durante uma briga contra o Capitão América. E o outro vilão que apareceu aqui foi novamente o Barão Zemo, do filme Guerra Civil. Ele não morreu, ele foi entregue como prisioneiro dos wakandanos pelo Buck Barnes. E agora nós vamos para a série do Loki. E o vilão da série, como um todo, é aquele que permanece, uma variante do Kang. E na primeira temporada, ele foi morto pela Sylvie, causando uma bagunça no multiverso Marvel. E na segunda temporada não teve um vilão. Foi o Loki tentando impedir que o multiverso deixasse de existir. Não teve um vilão, logo não teve morte. E agora nós vamos para o fraquíssimo filme Viúva Negra, onde tivemos dois vilões. Uma dos vilões foi a Taskmaster, que foi libertada do controle do Dreykov pela Viúva Negra. E o outro vilão foi o próprio Dreykov, que foi morto pela Yelena, um vilão bosta, que teve uma morte horrível. E agora nós vamos para a série animada What If, onde tivemos várias ameaças diferentes, pois cada episódio era uma história diferente em um universo diferente. Nós tivemos zumbis, a Wanda zumbi, teve o Hank Pym do mal, o Homem-Formiga, mas a grande ameaça da série de What If foi o Ultron Supremo, o Ultron do universo na qual ele derrotou os Vingadores e conseguiu reunir todas as joias do infinito. E ele foi derrotado por um grupo de heróis unidos pelo Vigia. Um grupo bem mequetrefe, do Doutor Estranho do Mal, o Killmonger, que virou o Pantera Negra, a Capitã Carter, o Thor Festeiro, um grupo bem mais ou menos, e que foi muito ajudado pelo roteiro, porque o Ultron Supremo dominou o multiverso. O cara tinha poder de fazer literalmente qualquer coisa, mas foi derrotado por esse grupozinho aí. O roteiro ajudou e muito esse grupo. Eu sou contra de ficar falando de que o roteiro
roteiro ajuda tal personagem, porque sem roteiro não tem história, então sem roteiro, sem história, nada acontece. Mas nesse caso não tem como. Ele poderia simplesmente desintegrar todo mundo ali num estalar de dedos, como o Thanos fez, mas ele simplesmente não quis, ele queria lutar, aí acabou perdendo e morreu. Como eles derrotaram o Ultron Supremo, que havia dominado o multiverso Marvel? Hackearam ele. Lembra do Dr. Armin Zola, que virou uma inteligência artificial lá no Capitão América 2 do Soldado Invernal? Então, em um dos universos do What If, ele se aperfeiçoou e a Viúva Negra usou Armin Zola para hackear o Ultron. Ou seja, eles instalaram Baidu no Ultron. E aí ele foi derrotado. Pois é, o cara que dominou o multiverso foi hackeado. E agora nós vamos para o filme Shang-Chi, onde o vilão foi o Mandarim, o pai do Shang-Chi, que foi morto após ter a sua alma sugada pelo Dweller in Darkness, o dragão mitológico que aparece no final do filme. E agora nós vamos para o filme da equipe Eternos, onde tivemos dois vilões. Um deles foi o Icarus, que voou até o sol, mas não se sabe se foi morto ou não. Eu aposto que não. Eu aposto que ele ainda vai aparecer no futuro. Regra de quadrinho, se não tem corpo, não morreu. E o outro vilão foi o Kro. E não é o Kro da novela da Globo. O Kro foi morto pela Atena, após quase conseguir sugar os seus poderes. E agora nós vamos para a série do Gavião Arqueiro, onde tivemos dois vilões. Um deles foi o Rei do Crime, em uma aparição bem ruim, onde o vilão tomou um tiro no olho, mas não morreu. E a outra vilã da série foi a Yelena, que queria vingança contra o Clint, pois ela foi manipulada para achar que ele foi o culpado pela morte de sua irmã Natasha Romanoff. Mas ela não morreu, ela foi convencida pelo Gavião Arqueiro de que ele não foi o culpado pela morte da Natasha. E a Yelena também vai fazer parte do grupo dos Thunderbolts. E agora nós vamos para outro grande evento do universo da Marvel, No Way Home, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde tivemos vários vilões. Tivemos o Duende Verde, o Electro, o Lagarto, o Homem-Areia e o Dr. Octopus. E nenhum deles morreu. Todos foram curados e levados de volta para seus respectivos universos. Aí se eles morreram no universo deles, aí é com eles. A gente não sabe, não vimos. E agora nós vamos para a série do Cavaleiro da Lua. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Essa música é da hora. O vilão da série foi Arthur Harrow, que foi morto a tiro pela terceira personalidade que foi despertada do Cavaleiro da Lua, o Jake Lockley. E agora nós vamos para o filme que foi uma loucura, Multiverso da Loucura, onde a vilã do filme foi a Wanda, a feiticeira escarlate, que tirou a própria vida, se deixando ser esmagada por várias rochas. Eu confesso que acreditava que a Wanda não tinha morrido. Porém, o trailer, a série da Agatha, mostrou que ela realmente morreu. Arrastou pra cima. E agora nós vamos para o péssimo filme Thor, Amor e Trovão, onde o vilão do filme foi o Gorr, o carniceiro dos deuses, que só matou um deus no filme todo. Olha só. E ele morreu após desejar para a eternidade que sua filha voltasse à vida. Ele morreu e deixou a filha pro Thor cuidar. Foi comprar cigarro. E agora nós vamos para a série She-Hulk, aquela porcaria lá, onde tivemos 3 vilões. E todos eles tiveram o mesmo destino. Esses vilões foram a Titânia, o Todd, aquele misógino, e o Abominável, o mesmo Abominável lá do filme do Hulk de 2008. Nenhum deles morreu, todos apareceram naquele episódio final bagunçado e depois simplesmente sumiram e é isso. Roteiro. E agora nós vamos para mais uma péssima série, Miss Marvel, que até que começou bem, o primeiro episódio é bem legal, mas depois, Deus me livre. E a vilã da série foi a Nadja, que acabou matando a si mesma após ir de encontro com o poder cósmico do véu. E agora nós vamos para o filme, mais ou menos, de Wakanda para Sempre, onde o vilão do filme foi o Namor, que não morreu, ele se rendeu após uma batalha muito bosta contra a Pantera Negra. Uma batalha realmente horrível. Deus me livre. E agora nós vamos para um dos piores filmes de todo o universo Marvel. Meu Deus do céu, olha que fase, olha quantos projetos ruins que eu tô falando um atrás do outro. Meu Deus. E parece que não vai melhorar essa fase ruim, né? Que agora os caras anunciam Robert Downey Jr. de Doutor Destino, meu pai do céu. Meu Deus, vamos esquecer isso, vamos seguir aqui. E no Quantumania tivemos 2 vilões, sendo um deles o Kang, que acabou morrendo após ser sugado junto com sua nave multiversal, que foi atingida pelas partículas PIN do Homem-Formiga. E o outro vilão foi o MODOK, que foi morto como um vingador. Morreu como um herói, após sacrificar a sua vida
para ajudar o Homem-Formiga a enfrentar o Kang. O MODOK é um herói, não tem jeito. E agora nós vamos para o meu filme preferido de todo o UCM, Guardiões da Galáxia Volume 3, onde o vilão do filme foi o Auto-Evolucionário, que não morreu, apenas foi derrotado pelos Guardiões da Galáxia. E tem uma cena deletada do filme que mostra que ele virou um prisioneiro dos Guardiões no QG da equipe, o quartel-general dos Guardiões. Ele tá lá preso. E agora nós vamos para mais uma péssima série, eu acho que a pior de todas. Invasão Secreta. Cara, que fase da Marvel, hein? Pai Nosso que está no céu, onde o vilão da série foi o Gravik, que se tornou o Super Skrull e morreu após batalhar contra outra Super Skrull, a Gaia. Ele foi morto após a batalha final contra ela. E agora nós vamos para mais um que é possivelmente o pior filme do MCU, The Marvels. Meu Deus, Marvel, que fase! E pra mim, a pior vilã de todo esse universo, Dar-Benn. Que vilão horrível, tanto de escrita quanto de atuação, meu Deus, toda ruim. E ela morreu por não suportar o poder dos braceletes quânticos. Foi tarde, um filme já foi muito pra ela. E agora nós vamos para a série da Echo, mais uma série ruim, quem diria? Onde o vilão foi o Rei do Crime, que de novo não morreu, teve a sua mente invadida pela Echo e seus poderes sobrenaturais e desistiu de seus planos malignos, em uma das cenas mais deploráveis dessa série, meu Deus do céu. E por fim nós temos finalmente um bom projeto, Deadpool e Wolverine. Então se você ainda não viu o filme, já se liga, vai ter spoiler aqui, beleza? Já fica ligado. Nesse filme tivemos dois vilões. Uma delas foi a Cassandra Nova, irmã do Professor Xavier, que morreu sobrecarregada após tentar usar um dispositivo para destruir universos, pois o Deadpool e o Wolverine impediram que ela conseguisse, sabotando o uso do dispositivo. E o outro vilão foi o Paradox, um funcionário da AVT que foi preso pela mesma por desobedecer ordens da organização. E família, essas foram todas as mortes de vilões que já tivemos no UCM. E daqui a 10 anos eu volto para fazer a parte 2. Beleza, família? Agora vocês querem que eu traga todas as mortes de heróis, de personagens do bem que morreram no UCM? Comenta aqui que eu trago, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, assine o clube de membros e tamo junto, família. Até a próxima!